Você sabia que nem toda tontura é labirintite, tá? Pelo contrário, labirintite, que é uma inflamação, uma infecção no labirinto, é extremamente raro e as pessoas costumam ter uma vez na vida e depois não tem mais. Por isso a importância da gente reconhecer o que é, um médico fazer uma boa anamnese para chegar no diagnóstico, ok? Então eu vou definir para vocês, primeiro, o que é tontura e o que é vertigem. Eu já tenho alguns vídeos aqui falando, diferenciando, mostrando qual que é a principal causa, mas vamos, como é um tema muito importante, vamos bater nisso de novo. Fora que eu recebo vários pacientes no meu consultório com queixas de tontura, falando, eu tenho labirintite crônica, tá? Então, é complicado. Então vamos lá. O que seria a tontura, tá? Ou a vertigem? Primeiro, tontura, a definição dela seria um quadro de um mal-estar, desequilíbrio, a pessoa está com a cabeça meio flutuando, andando nas nuvens, uma sensação que estivesse bêbada, que vai cair. Isso seria uma melhor definição de tontura, ok? E a vertigem? A vertigem seria a sensação, uma alucinação, que o ambiente está rodando ou que o paciente, a pessoa, está rodando, tá? Uma professora dá uma metáfora, pergunta para o paciente, ela explicando, que seria uma sensação como se estivesse rodando naqueles brinquedos de criança, não sei se vocês lembram, ou mesmo um carrossel rodando mais rápido, isso seria a vertigem. E a tontura, a sensação de estar andando sobre travesseiros, andando nas nuvens, ou como se estivesse bêbado. Dependendo de cada característica, eu vou por um caminho. A tontura, uma das principais causas, nem costuma ser neurológica, costuma ser causas clínicas. Ontem, por exemplo, veio um paciente com doença de Parkinson falando, estou com labirintite. Ele já acompanhava comigo e ficou 2 anos sem vir. E na época ele não tinha essa queixa. Ele ontem sentou aqui no meu consultório e comentou, estou com labirintite, tá? E eu falei, o que é essa labirintite? Eu estou andando, de repente minhas vistas ficam pretas, tá? Com uma sensação que eu vou desmaiar, que eu vou cair, mas não caio. Costuma ser rápido e melhora, tá? Então, me falaram que era labirintite. Fui examiná-lo, tá? Parte clínica, não só a parte neurológica, e na pressão dele, na hora que ele estava sentado, a pressão estava 10/7. Deixei ele em pé durante 3 minutos e quando aferi e medi de novo a pressão dele em pé, caiu para 7/4. Então não era labirintite, era um quadro de hipotensão. Ele está com um negócio que a gente chama de desautonomia, um descontrole da pressão. Pode ser secundário a medicamentos ou mesmo a própria doença de Parkinson, ou outras doenças, que a gente chama de parkinsonismo atípico, ok? Então, nem tudo é labirintite, ok? De novo, como eu já disse no começo, apenas a minoria é labirintite. É uma doença rara a palavra labirintite, ok? Outras causas de tontura, remédios. Remédio que segura a frequência cardíaca, então o paciente vai levantar rápido, começa a ter aquela sensação de que vai cair, tá? Porque o coração não consegue mandar sangue rápido para a cabeça e dá essa sensação. Pessoas com problemas cardiológicos, tal como uma insuficiência cardíaca, um bloqueio atrioventricular, então o coração bate mais devagar. Já veio o paciente no meu consultório falando, estou com labirintite. Fui examiná-lo auscultando a parte cardíaca, a frequência em torno de 40, 50. Encaminhei para o cardiologista e ele tinha um negócio chamado BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total. Evoluiu para marca-passo. Então, de novo, cuidado. Tá com tontura, esse nome de labirintite? Não. Vamos investigar. E a vertigem? Existem várias causas de vertigem. O mais importante, principalmente numa vertigem aguda, diferenciar se ela é periférica ou central. Tá? O que quer dizer periférica? Se é o labirinto ou central, se é o cerebelo, se é algo encefálico, ok? Então vamos começar com a central. Qual que é a característica? Costuma ser mais agudo. Então o paciente está bem, de repente começa um quadro de vertigem, tá? Às vezes vem outros comemorativos, como dificuldade para andar. O paciente começa a desenvolver uma ataxia, ele começa a ter uma dificuldade na coordenação de um lado. Posso ter um nistagmo, que o olho fica batendo. Então o paciente está olhando, está espontâneo lá e o olho está tendo um movimento. Nistagmo que costuma ser vertical, que ele muda de posição. Então tem umas características que chamaria atenção para uma vertigem de origem central. Aguda, um quadro de AVC.
algo mais arrastado, crônico, então, por exemplo, até um tumor, tá? Que pode acontecer. Mas o mais comum em agudo do sistema nervoso central seria um AVC cerebelar. Periférico, tá? Por incrível que pareça, o quadro de vertigem periférica costuma ser mais proeminente, mais, não sei se eu, mais intenso, essa palavra, mais intenso do que o quadro central. O paciente com AVC, tá, com uma cerebelar que tem a vertigem, ele tem uma vertigem ruim, só que o periférico costuma ser mais intenso, por incrível que pareça, tá? Quando estou falando periférico, eu estou falando em labirinto, ok? E existem várias causas. A principal causa no nosso meio quadro subagudo é o que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, a famosa VPPB. O que é isso? Tem vídeo aqui também no canal. Nós temos dentro do ouvido, tá, uma estrutura chamada canal semicircular. Canal semicircular serve, são 3, tá? Ele serve para quê? Para ajudar na posição do nosso corpo, para mostrar se a nossa cabeça está para lateral, está para um lado, está para o outro, se nós estamos retos, estamos para frente, estamos para trás. Então, lá, esses canais semicirculares ajudam para isso. E lá dentro também do ouvido tem um negócio chamado utrículo, onde tem várias pedrinhas, que são os otólitos. Por algum motivo, esses otólitos saem do local e vai para esse canal semicircular. Na hora que a gente movimenta a cabeça, principalmente quando vai deitar, se eu estimulo esse canal semicircular que está a pedrinha, então deitei, é o meu canal semicircular esquerdo. Eu deitei do lado esquerdo, o paciente vai começar a ter um quadro de vertigem, que costuma ser de curta duração, 1 minuto e pouquinho, tá? Junto com muita náusea, tá? E no exame neurológico nós vamos ver esse nistagmo, ok? Então, o paciente tem isso várias vezes, toda vez que deita. Ele fala, toda vez que deita. E depois que passa essa sensação de vertigem, vem aquele mal-estar ruim, tá? Que pode ser um quadro de tontura. Então, o paciente começa com a vertigem e depois esse quadro de mal-estar, que a cabeça fica meio aérea, que seria a tontura. Tá? Então, o principal diagnóstico de vertigem periférica é a VPPB, ok? Muito comum, é um dos mais comuns de vertigem aqui no meu consultório e de vários outros colegas neurologistas e otorrinos. E no pronto-socorro também. O grande problema é que muitos médicos não diagnosticam e não oferecem tratamento adequado. Dão remédio, o remédio não funciona. Aqui, o mais importante é reposicionar, colocar a pedrinha no local, tá? Que são algumas manobras, tá? Que a gente faz para colocar a pedrinha no local. Tá? Vai ter um vídeo aqui que eu vou falar de alguns acontecimentos durante essa reposição da pedrinha, né, desse otólito no utrículo, tá? O que pode acontecer, até para vocês ficarem cientes. Então não percam esse vídeo que vai vir aqui no canal, ok? Outras doenças que causam vertigem periférica, entre elas a doença de Meniere. Doença de Meniere ocorre um aumento da pressão lá dos canais semicirculares, né? Nós temos um líquido no canal semicircular que chama endolinfa. Então, ela movimenta e ajuda a posicionar nosso corpo. Por algum motivo, essa endolinfa começa a aumentar a produção, né, a quantidade dela, e acaba pressionando os canais semicirculares, que pode dar essa vertigem também. Então, de novo, existem várias causas de vertigem. Nem tudo é labirintite. A labirintite é uma inflamação no labirinto, tá? Que costuma ser aguda, grave, tá? E não costuma ter mais de uma vez. É um episódio único, ok? Então, resumir tudo no labirintite é complicado. Tome cuidado. Outra causa também que é muito comum para tontura é a ansiedade. Eu esqueci de comentar lá no começo, mas a ansiedade é uma das causas. A pessoa ansiosa acaba respirando mais rápido e pode dar tontura também, que é aquela sensação de desequilíbrio, tá? Então, de novo, fique em alerta. Se eu tenho um quadro de tontura, veja a parte clínica, veja se o paciente tem diabetes, como está a pressão, verifiquem ele por um todo. Não resuma a labirintite tacando o remédio. Quadro de vertigem, investigue se é uma VPPB. Tá? Isso é de suma importância, porque o tratamento é eficaz e rápido. Tem pacientes que ficam sofrendo durante semanas e até meses por causa dessa VPPB.
E se eu coloco no local essa pedrinha, o tratamento, o paciente melhora muito rápido, tá? Então, assim, investigue. Se o paciente tiver outros sintomas, tal como fala enrolada, perda de força, tá? Lembrar em quadro de vertigem de origem central, descartar AVC ou outras causas, tá? De novo, a minoria dos pacientes com vertigem vai ser de origem central, mas no pronto-socorro sempre tenho que lembrar de causa de origem central. E temos protocolos para pensar nisso, entre eles, para os alunos aqui que vão virar médicos, os próprios médicos, temos o HINTS. Estudem o HINTS, tá? Que é HINTS, que ajuda muito para eu diferenciar o que é vertigem periférica e vertigem central, ok? E você que tem um amigo que tem tontura, que tem vertigem, que fala eu tenho labirintite, caminha esse vídeo para eles. Eu acho que vai ajudar bastante a poder diferenciar e até orientar o médico para como fazer um tratamento ideal, ok? Isso é de suma importância. A anamnese, a avaliação e a avaliação como um todo, não só a parte neurológica. Verificar também outras partes, parte clínica, isso é de suma importância. Então, encaminhe para o seu amigo esse vídeo. Se não tiver amigo, caminha para o inimigo também, não tem problema. Mas encaminhe porque tontura é um dos principais sintomas neurológicos no pronto-socorro e no meu consultório, ok? Grande abraço e, de novo, vejo vocês semana que vem. Olha, conto com isso, hein? Um abraço.